Ele trouxe o café. Foca que o farofeiro trouxe um café. Aí ele vai entrar no ar com o café. É sobre isso, Brasil. Obrigada. Deixa eu chamar o Pedro Henrique Torre. Fica aqui do meu ladinho, que aí eu já tomo café. E aí... Não, é só pra você ficar aqui. Só veio me trazer um cafezinho. Então, Pedro Henrique Torre, pode chegar aqui pra falar dessas semifinais de Campeonato Carioca, meu amigo. Tudo bem, Glaucia? Um beijo pra você. Boa. Abraço aí pro Renato, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Talvez todo mundo esperasse um Fla-Flu pela quinta vez consecutiva na final do Campeonato Carioca, né? Os dois últimos campeões da Libertadores, essa força que tem demonstrado aí nos últimos anos no futebol nacional, internacional também. Mas o Fluminense acabou derrotado ontem pelo Botafogo, 4-2, equipes reservas. O Flamengo fez a sua parte no sábado, campeão da Taça Guanabara, venceu tranquilamente o Madureira. Foi lá para o primeiro lugar, se estabeleceu, estava tranquilo. E aí, esse encontro foi antecipado, vai ser no sábado, no Maracanã, confronto Fla-Flu. Então fica esse confronto marcado para os dois próximos fins de semana, para definir quem vai avançar, né? Quem vai seguir aí pelo quinto ano consecutivo como finalista do Campeonato Carioca, porque os dois clubes se encontraram em 2020, 2021, 22 e 23. Os dois primeiros anos deu Flamengo, os dois últimos anos deu Fluminense, então fica a expectativa desse confronto. O Flamengo muito bem, 27 pontos que fez nessa Taça Guanabara, a 24ª vez que levantou o troféu na sua história, 23 gols marcados e apenas um sofrido em toda a Taça Guanabara, e foi com a equipe sub-20 contra o Nova Iguaçu. Então o elenco principal não sofreu gols nessa Taça Guanabara, então vem muito bem, uma equipe muito sólida do Tite, e ainda vai ganhar um reforço aí essa semana. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, confirmou até o acordo pelo Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Então o Flamengo ganhando reforços, tem a semana para treinar, vai muito bem. Fluminense, por sua vez, conquistou a Recopa. O Diniz optou por colocar reservas, basicamente, para essa partida contra o Botafogo. Algumas críticas de alguns torcedores por isso, porque o Fluminense acabou superado na tabela por Nova Iguaçu e também pelo Vasco, que venceram seus jogos. Então o Fluminense caiu para quarto lugar, ficou ali com 21 pontos. E aí vai ter que enfrentar o Flamengo sem o André, que foi expulso no primeiro jogo, então não vai ter o volante muito importante no primeiro jogo, e vai ter a desvantagem, digamos assim, porque a vantagem está do lado rubro-negro. O Flamengo joga por 2 empates ou 2 resultados iguais. O Flamengo pode perder um jogo por 1-0 e ganhar o outro por 1 gol de diferença, que avança a final do Campeonato Carioca. Então vai ser interessante esse confronto de irmãos ali, como a gente diz aqui no futebol carioca, né? Fla e Flu, semifinal, que se esperava, claro, ser uma final do Campeonato Carioca, Glaucia. Boa, Pedro Henrique Torre trazendo as informações desta semi do Carioca. Beijo pro William que deixou o cafezinho aqui. Já tomei meu cafezinho, tranquilo pra gente seguir nosso Sport Center. Então coloca aí na tela estes confrontos. Renato Rodrigues, como muito bem pontuou aí o Pedro, já na semi, esse encontro, este Fla-Flu, coisa que esperada para uma decisão, mas assim ficou essa semifinal de Campeonato Carioca com o Nova Iguaçu aí como grande surpresa na parada. É isso, a gente já tem essa semifinal grandona, né, de Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. Um Flamengo que continua defensivamente mostrando uma consistência muito grande, né, o time está muito ajustado, vem crescendo, cada vez mais com a cara do seu treinador, a gente vê o tal do equilíbrio no time. Um Fluminense que segurou boa parte dos seus jogadores, né, agora contra o Botafogo. Mesmo assim, colocou em campo Renato Augusto, Douglas Costa, o time reserva do Flu tá bem bom também. Começando a entrar na mesma vibe do Flamengo, né, Renato? Sim, Até sim. Quando precisa entrar com um time alternativo, tem grandes nomes, né? Mas vai ser, assim, é um teste bem interessante para os dois times, porque assim, o Fluminense vai enfrentar a melhor defesa, talvez, do país hoje, se a gente olhar para retrospecto, para organização. E o Flamengo vai pegar um time que joga com a bola, que sabe, que envolve, que joga muito curtinho, que vem trocando passes, que tem muito volume ofensivo. Então vai ser um jogo bem interessante, de dois treinadores
apesar de muito bons, são bem diferentes, né? Como cada um olha para o futebol. Acho que mais de maneira tática, sim. E do outro lado, o Vasco contra esse time que realmente... Nova Iguaçu, é isso. Volta Redonda não tá. Nova Iguaçu. Eu sempre confundo porque são os dois que fazem boas campanhas. O Voltaço até que não foi tão bem, mas o Vasco vai pegar um time extremamente organizado, um time que fez por merecer, deixou um Botafogo fora, que apesar de ter ganhado na última rodada aí, o Clássico e ter ido muito bem.